Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 9, de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta de Jesus dirigida aos discípulos tem dois momentos. O primeiro momento é aquele em que ele pergunta: Quem o povo anda dizendo que eu sou? Jesus pergunta sobre o que os discípulos estão ouvindo as pessoas falarem acerca dele. As respostas estão muito ligadas a algo que é totalmente fora do contexto. Pensam em Jesus como uma volta de alguém que já morreu. Jesus não dá nem ligança a esta resposta porque ela se encontra totalmente fora do propósito dele. E aí então Jesus aproxima mais a questão daqueles que estão diante dele, dizendo: E vocês? Quem sou eu para vocês? A resposta de Pedro é uma resposta sintética, mas que fala aquilo que Jesus é: o Cristo de Deus, o ungido de Deus, aquele que veio para realizar a promessa que desde o primeiro testamento fora feito ao povo amado de Deus, do envio do Messias, do ungido de Deus, para estabelecer o projeto do Senhor no meio da humanidade. E eu gostaria de lembrar, queridos irmãos e irmãs, que assim como Jesus fez essa pergunta dirigida aos seus discípulos, ele também faz a cada um de nós este questionamento: Quem sou eu para você? A resposta à pergunta de Jesus só é possível de vir verdadeiramente se a gente faz a experiência com ele, se estamos dispostos a caminhar com ele, a trilhar os caminhos que ele trilha, a fazer a experiência de acolher de verdade a sua verdade como nossa verdade. Responder quem é Jesus não é tanto uma resposta intelectual, uma fórmula dogmática. Isso é importante que tenhamos. Porém, responder quem é Jesus na linha de Cristo que aparece no Evangelho é justamente responder com a vida, vivenciando aquele que é o projeto dele na nossa existência. Responderemos quem é Jesus na medida em que assumirmos o compromisso de viver como ele viveu, como ele nos ensinou a viver. Responderemos a Jesus na medida em que fizermos cada vez mais a vontade dele se realizar nas nossas vidas. Responderemos à pergunta: quem é Jesus? Na medida em que olharmos para o outro como imagem do próprio Cristo, que se revela a nós no dia a dia e que fala no profundo do nosso coração. Responderemos certamente a essa pergunta de Cristo quando buscarmos ler a palavra santa dele, a Sagrada Escritura, com os olhos dele mesmo, com os olhos de misericórdia que ele olhou a humanidade, com os olhos de ternura que ele olhou a humanidade, com os olhos de justiça que ele olhou a humanidade, com os olhos de amor que ele olhou a humanidade. Por fim, nós conheceremos Jesus se o acompanharmos em todos os momentos da sua vida, da sua encarnação até a ressurreição, passando pelo mistério precioso da sua vida pública, quando ele
tocou as pessoas quando ele falou com ternura aos homens e mulheres, e passando pelo grande mistério da entrega dele, que se dá na Eucaristia e que se concretiza de uma forma dura, mas bela, no altar da cruz, quando ele derrama o seu sangue para a nossa salvação. Conheceremos Jesus então, se nos associarmos de verdade à vida dele. Não é fácil, porque exige de nós renúncias, exige de nós nãos à nossa própria vontade, e sim à vontade de Deus, e isso não é tão fácil, mas é possível se a gente assumir de verdade a vida com amor e se a gente assumir o seguimento a Cristo não como uma brincadeira ou como uma superficialidade, mas como uma entrega total do nosso ser nas mãos dele. A bênção do Deus amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu querido irmão, querida irmã.